Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em 1 Reis, capítulo de número 13. Irmãos, é forte que Deus vai falar aqui. Em nome de Jesus, que Ele cresça ou diminua, a palavra é dEle. Diz assim, 1 Reis 13, versículo de número 1. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi proclamar contra o altar de Betel. Jeroboão estava junto do altar, para queimar incenso. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que nascerá a casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará sacerdotes dos lugares altos, que queimem incensos em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal que foi o Senhor que falou. Eis que o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prenda este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não poderia recolher. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, olha que interessante. Eu peço que você dobre a sua atenção nessa palavra. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu quero compartilhar contigo. A Bíblia vai dizer, em 1 Reis 13, que o homem de Deus vai proclamar contra o altar. Agora, por que o Senhor está proclamando contra esse altar? O que tem de errado nesse altar para Deus proclamar? Vou explicar agora. Se você pegar para ler o 12, no versículo de número 25, a Bíblia vai dizer que Jeroboão, ele temia que o povo voltasse para Roboão. Então Jeroboão vai fazer uma estratégia. Ele vai colocar 2 bezerros, um em Betel e o outro na cidade de Dan. Aí no versículo de número 28, 1 Reis 12, 28, vai dizer assim: por isso, depois de aconselhar o rei, Jeroboão fez dois bezerros de ouros e disse ao povo: basta subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que os tiraram da terra do Egito. Pôs um em Betel e o outro em Dan, e isso se tornou pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Agora escuta, percebe que em 12, no capítulo de número 12, no versículo de número 25 adiante, a Bíblia diz que Jeroboão, ele vai fazer 2 bezerros, porque ele temia que o povo voltasse para Roboão. Então ele vai tentar impedir o povo de adorar o Senhor em Jerusalém. Aí ele vai fazer o que? 2 bezerros. E isso vai se tornar pecado. Jeroboão vai cometer o pecado da idolatria e vai incentivar o povo também a pecar. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que Jeroboão se tornou pecado que Jeroboão fez. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que por ordem do Senhor, um homem de Deus foi proclamar contra o altar. Agora eu vou explicar por que Deus vai proclamar contra esse altar. Porque se você pegar para ler, percebe que quando o homem de Deus fala, a Bíblia diz em 1 Reis 13, no versículo de número 4, quando Jeroboão ouve as palavras que o homem de Deus proclamou, a Bíblia diz assim: quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo: prenda este homem. Agora escuta. Quem é que está em cima do altar? Jeroboão. Porque percebe que a Bíblia diz que Jeroboão está sobre o altar. Olha que interessante. Quem está sobre o altar é Jeroboão e não o homem de Deus. O homem de Deus foi proclamar contra o altar. Mas quem está em cima do altar é Jeroboão e não o homem de Deus. A primeira lição que eu aprendi nesse texto: nem todo mundo que está em cima do altar é homem de Deus. Não é só porque está em cima do altar que você tem que titular como homem de Deus. Eita, vou falar. Aleluia. Eu vou te explicar uma coisa aqui para você poder entender. Escuta isso daqui. Quem está em cima do altar é Jeroboão e não o homem de Deus. O homem de Deus está proclamando contra o altar. Porque quem está em cima não é o homem de Deus, é Jeroboão. Porque percebe que no versículo de número 4 vai dizer que quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proclamou contra o altar, estendeu a mão de sobre o altar. Então sobre significa em cima. Quem está em cima do altar é Jeroboão e não o homem de Deus. Nem todo mundo que está em cima do altar é homem de Deus. Não é só porque está em cima do altar que é homem de Deus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo número 4, se não me falha a memória, a Bíblia vai dizer que Eliseu passa em frente à casa da sunamita. A sunamita vai olhar para o marido dela e vai dizer: eu vejo e tenho certeza que este homem que passa por aqui todos os dias é um santo homem de Deus. Agora escuta, ela não está titulando Eliseu por posição. Eliseu não está em cima do altar.
Eliseu só está passando em frente à casa dela. E ela vai dizer, eu vejo todos os dias. E tenho certeza que este homem que passa por aqui é o santo homem de Deus. Então pegue isso daqui pelo amor de Deus. Eliseu não está em cima do altar. Eliseu só está passando. Agora interessante que em 1 Reis 13, quem está em cima do altar é Jeroboão. E não o homem de Deus. Aprenda que a Sunamita é como titular homem de Deus. Homem de Deus não se titula por posição. Homem de Deus se titula pelo que ele mostra no dia a dia. Ah não, vou repetir isso daqui, pelo amor de Deus. Entenda isso daqui. Olha que tremendo. Jeroboão está em cima do altar. E não é homem de Deus que está em cima. É Jeroboão. Agora interessante que em 1 Reis 4, Eliseu passa em frente à casa da Sunamita. E ela vai olhar para o marido dela e vai dizer, sem dúvidas, tenho certeza que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Aprenda que a Sunamita é como titular homem de Deus. Eliseu não está em cima do altar. Eliseu está sendo titulado como homem de Deus porque ele passava ali todos os dias. Então percebe-se que a Sunamita vai titular ele pelo que ele mostra no dia a dia. Homem de Deus não se... Homem de Deus não se titula só porque está em cima do altar. Homem de Deus se titula pelo que ele mostra no dia a dia. Eita glória, aleluia. Porque em cima do altar é fácil você aparentar ser homem de Deus. E quando você desce do altar e no seu dia a dia, quem você é? Aleluia, Deus. Eu vou falar, Jeová. Escuta isso daqui. Aí percebe que Jeroboão está em cima do altar. Aí a Bíblia diz que ele vai estender a mão. Olha que interessante. Quando o homem de Deus foi proclamar contra o altar, a Bíblia diz que o homem de Deus disse assim, o altar se fenderá. Olha que interessante. Por que o homem de Deus está dizendo que o altar vai quebrar? Por que o homem de Deus está dizendo que o altar vai quebrar no meio? Sabe por quê? Porque primeiro, quem está em cima não é o homem de Deus. Segundo, quem está em cima do altar está no pecado. Não, vou repetir isso daqui. Por que o homem de Deus está dizendo que o altar vai quebrar? Sabe por que o altar quebrou? Porque primeiro, quem está em cima é Jeroboão e não homem de Deus. Segundo, quem está em cima do altar está no pecado. Eita, pior do que no ser homem de Deus ainda está no pecado. Por isso que o altar quebrou. Tá entendendo por que tem muito altar quebrando? Porque tem muita gente que está em cima do altar, está no pecado. Por isso tem altar que se quebra. Tem muita gente que está em cima do altar, está no pecado. Por isso que o altar quebra. Não adianta segurar o microfone, pregar, mas está no pecado. Não adianta, eita glória, eu vou falar. Não adianta falar em línguas em cima do altar, mas está com as vestes todas sujas. Eita, eu vou falar, Jesus. Eita, não adianta estar no pecado, eita. Não adianta estar em cima do altar e estar na idolatria. Não adianta estar no eita, não adianta estar em cima do altar e estar escondido no adultério. Eita glória, não adianta. Por isso que Jesus fala em Mateus 7, 23 ao 24. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, em Teu nome não profetizamos, em Teu nome não expulsamos, em Teu nome não fizemos milagres. Eu, porém, lhe direi claramente, apartai-vos de mim que eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim vocês que praticam a iniquidade. Eita, já parou para pensar? Vai estar em cima do altar profetizando, pregando, expulsando, e Deus vai dizer na cara que nunca conheceu, porque está na prática do pecado. Aleluia! Eita glória, não é só porque está em cima do altar que é homem de Deus. Eita, eu vou falar tudo, Jesus. Aleluia, Deus! Aí escuta isso daqui. Quem está em cima do altar é Jeroboão. E o homem de Deus vai dizer assim, o altar vai quebrar. Agora por que Deus está falando que o altar vai quebrar? Porque primeiro, quem está em cima é Jeroboão e não o homem de Deus. Segundo, está no pecado. Está em cima do altar no pecado. Aleluia, Deus, tem muitos assim. Eu vou falar, Jesus, de terninho e gravata, mas está no pecado. Está com as vestes sujas. Ah, Jeová, eu vou falar. Aleluia, Deus. Eita, não adianta estar em cima do altar, mas está no pecado, está na fornicação. Não adianta estar cantando e está na fornicação. Não adianta estar pregando, mas está na fornicação. Não adianta, eu vou falar, Jeová. Não adianta estar pregando, mas está no pecado. Por isso que o altar quebrou, rapaz. Tem muito altar quebrando por causa disso. Quem está em cima do altar não é homem de Deus e ainda está em pecado. Aleluia. Aí escuta só, eu vou falar. Aí escuta, aí quando Jeroboão ouve que o homem de Deus está proclamando contra o altar, agora percebe, quem está proclamando contra o altar é o homem de Deus, por ordem do Senhor, porque a ordem está vindo de Deus, e o altar é de Deus, então Deus, eita, então Deus, filho, Deus ainda, filho, proclama contra o altar, porque o altar é dele. Deus não quer ver qualquer um em cima do altar de qualquer maneira. Tem que tomar cuidado com quem você coloca em cima do altar. Não é só porque prega muito, não é só porque tem conhecimento que é homem de Deus. Não é isso não, filho. Conhecimento até o diabo tem. Eita, Jeová, eu vou falar, Jesus. Eita, glória. Aleluia. Não é só porque, eita, não é só porque canta muito, não é só porque prega muito que é homem de Deus. Não é isso. Homem de Deus se titula pelo que ele mostra no dia a dia. Você lembra da Sunamita? O que a Sunamita falou pro marido? Eu vejo que este homem que passa por aqui, ou seja, Eliseu, passa por aqui todos os dias,
é um santo homem de Deus. Ela está titulando ele pelo que ele mostra no dia a dia. Homem de Deus não se titula por conhecimento, não se titula porque canta muito, não se titula porque prega muito, se titula pelo que ele mostra no dia a dia. Aleluia, Deus! Eita, eu vou falar tudo, Jesus. Aí escuta isso daqui. Oh, glória a Deus. Escuta isso. Aí a Bíblia diz, eu vou falar, Jesus. Escuta isso daqui. Aí a Bíblia diz que o homem de Deus falou assim, ó, o altar vai quebrar. Aí no versículo de número 4 vai dizer assim: quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proclamou contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar dizendo: prenda este homem. Mas a mão que ele tinha estendido secou, ele não poderia recolher. Agora interessante, quando o homem de Deus proclama contra o altar, Jeroboão de sobre o altar vai apontar o homem de Deus. Olha que interessante, Jeroboão está no pecado e está apontando o homem de Deus. Não, vou repetir isso aqui. Jeroboão está no pecado e apontando o homem de Deus. O errado apontando o certo. Eita, vou falar, Jesus. Quem te aponta tá com a vida pior que a tua, rapaz. Deixa eu te apontar. Se tá te apontando é porque tá vendo que você de fato tem eita, que você de fato é diferente dele. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Eita, eu vou falar. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que quando Saul perdeu o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo foi depositado sobre Davi. Agora percebe-se, Saul não tem mais a presença, Davi obtém a presença. Aí a Bíblia diz que Saul começou a perseguir Davi. Você pegar a palha, você vai ver que Saul queria encravar a lança em Davi, queria cravar Davi na parede, queria matar Davi 3 vezes. Agora por que Saul quer matar Davi? Porque Saul perdeu a presença e está apontando quem tem. Você está entendendo por que o Jeroboão está apontando o homem de Deus? Porque o homem é de Deus. Jeroboão está no pecado apontando quem reita, quem é o homem de Deus. Quem te aponta é porque já não tem mais aquilo que você tem. Quem te aponta é porque vê que você carrega a presença. Aleluia, Deus. Escuta isso daqui. Percebe que Saul só começou a atacar Davi porque Saul não tem mais a presença. Agora quem tem presença é Davi. Por isso que Saul vai atacar. Porque quem perde a presença, o que resta é me atacar. É o que possuo. Tá entendendo? Quando você vê pessoas tacando lanço no outro, criticando, falando mal, é crente que já perdeu a presença e está atacando quem possui. Se estão falando de você, é porque você tem a presença e ele já não tem mais. Aleluia, Deus! Olha que interessante. Jeroboão apontando o homem de Deus. Jeroboão no pecado apontando quem tem santidade. Eita! Olha que tremendo. Jeroboão no pecado apontando o homem de Deus. Mas olha o que Deus vai fazer. A Bíblia diz que no momento que Jeroboão aponta, a mão de Jeroboão paralisou e ele não poderia recolher. Por quê? Porque está apontando o homem de Deus. Quem aponta o homem de Deus, Deus faz a mão dele parar. Sabe o que Deus está dizendo? Eu deixo te apontar, mas eu que vou parar quem te aponta, para mostrar que eu sou na sua vida. Olha que tremendo, ele apontou o homem de Deus. No momento que ele aponta o homem de Deus, a Bíblia diz que a mão dele paralisou e ele não conseguia recolher, ou seja, a mão dele parou assim, ó. Paralisou. Sabe o que significa isso? É Deus dizendo: eu vou parar quem te aponta. Deixa eu te apontar porque eu vou parar. A Bíblia vai dizer: quem pode acusar os eleitos de Deus? Se é Deus que justifica. Aleluia, Deus. Apontou o homem de Deus. Foi Deus que justificou o homem de Deus. Foi Deus que parou a mão de Jeroboão. Eita. Agora interessante, Jeroboão está apontando o homem de Deus. Sabe o que significa isso? Não é só porque você é homem de Deus que você não vai ser apontado. Você vai ser apontado. Você vai ser caluniado. Você vai ser xingado, vão te blasfemar, vão te apontar, vão caluniar contra você, mas fica tranquilo, porque Deus paralisa, Deus mostra quem de fato você é. Você não precisa bater boca, percebe? O homem de Deus não está batendo boca, o homem de Deus foi lá, entregou o recado, Jeroboão não gostou do recado, aí Jeroboão vai apontar o homem de Deus, a mão dele paralisa, o homem de Deus não precisou fazer nada, foi Deus que parou Jeroboão, porque é Deus que para quem te aponta, é Deus que dá sinal na terra a respeito dos escolhidos dele. Aleluia, Deus. Eu vou falar tudo, Jesus. Aí escuta isso daqui. Aí a Bíblia diz que a mão de Jeroboão paralisa e o altar se quebrou. No versículo número 5 diz assim: quando Jeroboão apontou o homem de Deus, a mão dele não poderia recolher, então o altar se quebrou e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Agora escuta, no momento que ele aponta, o altar se quebra no meio, conforme o sinal. Agora que interessante, quem te aponta, Deus dá sinal. Eu vou repetir isso aqui. Quem te aponta, Deus dá sinal ao teu respeito. Deixa te apontar, porque Deus vai dar sinal ao teu respeito. Aleluia. Deixa apontar, deixa caluniar, deixa falar, porque Deus dá sinal ao teu respeito. A Bíblia diz que Deus dá sinal a respeito dos escolhidos dele. Quem pode acusar os eleitos de Deus? Se é Deus quem justifica. Quem pode acusar quem Deus justifica?
Percebe? Apontou o homem de Deus, o altar se quebrou conforme o sinal que o Senhor tinha dado. É Deus dizendo, eu vou deixar apontar, mas no momento que te aponta, eu vou dar sinal na tua vida. Para mostrar quem está te apontando, vai ter que reconhecer de fato que eu sou contigo. Aleluia, Deus! Toma posse aí, irmão, em nome de Jesus. Palavra profética. Eita, escuta isso daqui. Aí a Bíblia diz que o altar se quebrou conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado, conforme o Senhor tinha dado. Agora interessante, o homem de Deus disse que o altar ia quebrar, e o altar quebrou. Por quê? Porque o homem de Deus quando fala, acontece. O homem de Deus quando fala, é verídico, vai acontecer. Porque quando Deus fala, acontece alguma coisa. Deus avisou que o altar ia quebrar, e o altar quebrou. Por quê? Porque está em cima de Jeroboão, está no pecado, aí Deus vai proclamar contra o altar. Porque Deus não aceita ver pessoas de qualquer maneira em cima do altar dele. Deus ainda põe ordem na casa, rapaz, a casa é dele, o altar é dele. Aleluia, Deus! Aí escuta isso daqui. Eu vou falar, Jesus. Aí escuta isso daqui. Aí a mão de Jeroboão paralisou, né? E o altar se quebrou. Aí no versículo de número 6 vai dizer assim: então o rei disse ao homem de Deus: ó homem de Deus, implore ao Senhor teu Deus e ore por mim para que a minha mão possa recolher. O homem de Deus implorou a favor do Senhor, e a mão do rei ficou como antes. Olha que interessante. Apontou o homem de Deus, a mão de Jeroboão paralisa. A mão dele ficou assim, ó, paralisada. Aí ele vai pedir oração para quem ele aponta. Eu vou repetir isso daqui. Ele vai pedir oração para quem ele aponta. E o homem de Deus ora. E a mão de Jeroboão volta. Sabe o que Deus está dizendo? Quem te aponta vai ter que reconhecer que eu estou na sua vida. Quem te aponta é o mesmo que vai pedir oração, que vai ter que reconhecer. Olha que interessante, o homem de Deus orou por aqueles que apontavam ele. Olha que tremendo, Jeroboão apontou ele. A mão de Jeroboão paralisa. Aí Jeroboão vai falar assim para o homem de Deus: ó homem de Deus, ora o Senhor teu Deus para que minha mão volte. O homem de Deus ora. O homem de Deus está orando por aquele que apontou ele. Jesus disse: vocês ouvirão, odeie seus inimigos, mas eu porém lhe digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. O homem de Deus está orando por quem está sendo, por aquele que está apontando ele. O homem de Deus está intercedendo por aquele que está apontando ele. E a mão de Jeroboão voltou como antes. Olha a lição que o homem de Deus está dando. Jeroboão está apontando o homem, mas o homem está orando por aquele que aponta. Aprenda, aponta, eita, ora por aqueles que te apontam. Ore por aqueles que falam mal de você. Jesus disse: vocês ouvirão, odeie seus inimigos, mas eu porém vos digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, pois vocês fazendo isso serão filhos do Altíssimo. Aleluia, Deus! Olha que tremendo. Olha que tremendo. O homem de Deus apontou Jeroboão, a mão dele paralisa, e ele vai pedir oração por aquele que ele aponta, porque quem te aponta vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. E vai pedir oração, mas você vai ter que orar por aquele que te aponta. Não é ficar com raiva, não é fazer biquinho, é orar por aqueles que te apontam. Eita, Jesus, ora por esse que está falando mal de você. Ora. Aí a Bíblia diz que Jeroboão vai orar e a mão do homem vai voltar. Olha que tremendo, perdão. A Bíblia diz que o homem de Deus vai orar e a mão de Jeroboão vai voltar como antes. Porque Jeroboão tem que reconhecer que ele está apontando o homem de Deus. Tem pessoas que te apontam, mas vai ter que reconhecer que você é homem de Deus na terra e que Deus vai dar sinal ao teu respeito. Porque Deus só dá sinal a respeito daqueles que de fato é dele. Este homem aqui é homem de Deus. Jeroboão apontou o homem de Deus. Agora interessante, Jeroboão está no pecado apontando homem de Deus. Irmãos, quem mais te aponta é gente que está com a vida mais errada que a tua. Quem mais fala de você é gente que está pior do que você. Quem mais fica falando, tacando além tu, é porque tá com a vida pior que a tua. Olha que tremendo, Jeroboão no pecado, apontando quem anda em santidade. Olha que tremendo, ele está apontando o homem de Deus. Porque quando você de fato é diferença, quando você é homem de Deus, quem está no pecado vai se incomodar com você. Por isso que vai te apontar, porque você é luz. E a luz, ela brilha. A luz, eita, aleluia, a luz ela incomoda trevas. Tá entendendo? Quem é luz incomoda. Por isso que Jeroboão vai apontar o homem de Deus. Porque Jeroboão não suporta ver alguém andando em santidade. Aí Jeroboão está no pecado, se sente constrangido por quem anda correto com Deus. Por isso que ele vai apontar. Eita, quem te aponta é porque tá vendo que você de fato é diferente. Tá entendendo? Olha que tremendo, ele apontou o homem de Deus, a mão dele voltou. Olha que tremendo. Ele aponta o homem de Deus e a mão dele paralisa.
E ele vai pedir oração para o homem de Deus. Vai pedir oração por aquele que ele apontou. Porque tem gente que está te apontando, está falando mal de você. Mas vai ter que vir até você e reconhecer que Deus é contigo. Mesmo que te aponta, mesmo que vai pedir oração para você. Agora eu quero dizer uma coisa aqui para finalizar. Olha o cuidado que a gente tem que ter por aqueles que a gente coloca em cima do altar. Percebe, quem está em cima do altar aqui, ó, 1 Reis 13, é Jeroboão e não homem de Deus. Tem muita gente que está em cima que nem Deus está colocando. Não é só porque está em cima do altar que é homem de Deus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer em Mateus, capítulo número 4, que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Aí a Bíblia diz que o diabo pega Jesus e coloca na onde? No pináculo. Depois coloca Jesus no monte muito alto. Agora que interessante, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O diabo está elevando Jesus para o alto. Então nem todo mundo que está no alto dessa vida é Deus que está colocando. Tem gente que está em cima porque é o diabo que colocou. O diabo também exalta. Agora percebe, quem é que está em cima do altar aqui? Jeroboão, e não o homem de Deus. O homem de Deus está proclamando contra o altar. Então nem todo mundo está em cima do altar é homem de Deus. Nem todo mundo está no alto, é Deus que está colocando. O diabo também coloca no alto. Agora percebe, não é o que eu estou falando. Percebe que em Mateus 4, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Mas o diabo coloca no pináculo. E depois o diabo vai levar um monte muito alto. Então percebe, o Espírito Santo quer levar para o deserto, mas o diabo quer pôr no alto. É melhor estar no deserto com o Pai. É melhor estar no deserto com o Espírito Santo. É melhor estar no deserto com o Pai. É melhor estar no... Olha que tremendo. É melhor estar no pasto com a presença do que estar no palácio sem Deus. Percebe que Davi, quando foi ungido a rei, Davi voltou para o pasto. Saul continuou no palácio, sem presença. Davi no pasto com a presença. Saul no palácio sem presença. É melhor estar no deserto com Deus do que estar no auge da vida sem Deus. Aleluia, Jesus! Você está entendendo? Olha que tremendo. Olha o cuidado que a gente tem que ter com essas pessoas que estão em cima do altar. Olha o cuidado que a gente tem que ter com pessoas que a gente vai colocar em cima do altar. Não é só porque está em cima do altar que é o homem de Deus. Olha que interessante. O homem de Deus vai proclamar contra o altar. Porque quem está no altar é Jeroboão e no pecado. Olha o perigo. O problema nosso é que a gente fala é homem de Deus só porque está em cima do altar. Não é isso. Aprenda com a sunamita. Eliseu passava para lá e para cá. E ela vai dizer, sem dúvidas, eu tenho certeza, que este homem é um santo homem de Deus. Ela está analisando ele todos os dias. Depois de analisar ele por vários dias, ela vai titular ele como homem de Deus. Porque o homem de Deus não se titula por posição. O homem de Deus se titula pelo que ele mostra no dia a dia. Reflita nesse nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu. E que Deus fale contigo.